passo a palavra, então, para o defensor público Flávio Américo Fraceto. Boa tarde a todos, daqui a pouquinho quase boa noite já. Queria agradecer o convite aqui na pessoa da Melina, que tive o prazer de trabalhar ainda aqui por não muito tempo, junto, lá em Santo Amaro. Queria também cumprimentar aqui a velha companheira aí de lutas, a Cristina Vicentim. A gente tem se cruzado aí nos nossos percursos aí, né, há muitos anos. E também prazer de estar aqui dividindo a mesa com a professora Luciana. Até porque a organização nos desafiou a produzir alguma coisa que depois pudesse ser publicada, eu acabei escrevendo um texto que eu reconheço meio enfadonho para quem está cuja leitura é meio enfadonha, né, para quem está aí na plateia, mas eu vou ler a minha fala. Não sei se vou conseguir adequar ao tempo, aí a Melina me avisa que eu dou uns saltos aqui se necessário. Bom, eu confesso uma certa dificuldade de definir o foco para minha fala a partir do tema proposto para essa mesa. Fiquei dividido entre produzir algo mais geral, teórico e acadêmico, ou mais concreto, amarrando algumas reflexões tiradas da minha larga vivência profissional na assistência jurídica gratuita, atividade que exerço já há uns 30 anos. Também fiquei, de certa forma, implicado na ideia de relacionar esses temas, que já são vários, né, com a instituição Defensoria Pública, e mais especificamente com o atendimento multidisciplinar na Defensoria Pública, que afinal é o tema de fundo que nos congrega a todos aqui nesse espaço, nesse momento. Por fim, também não teria como escapar de atravessar a minha fala por referências ligadas à área da infância e juventude, a qual me venho dedicando pelo menos há quase 2 décadas. Bom, considerando as limitações da minha formação acadêmica, e especialmente nesses temas, né, no tema dessa mesa, e também considerando a envergadura das professoras que dividem a mesa comigo, eu resolvi não arriscar levar uma fala para um campo mais teórico, então eu decidi delinear a apresentação a partir das experiências de minha vivência profissional, tentando aqui amarrá-las, né, com alguma reflexão mais teórica, mas sem qualquer pretensão de rigor ou profundidade. Bom, o tema proposto é desigualdade social, poder, sistema de justiça, sujeitamentos e resistências. Eu começo relacionando os termos da seguinte forma. A desigualdade social estrutural corresponde a um desequilíbrio no compartilhamento da riqueza produzida coletivamente. Aqueles que detêm a riqueza detêm o poder, tido aqui singelamente como capacidade de impor sua vontade sobre os outros. Nos países como no Brasil, em que a concentração de riqueza e renda é alarmante, produz-se uma grande massa de despossuídos que, por mecanismos mais ou menos sutis, se acomodam ou são acomodados numa posição de submissão, assujeitamento e subordinação às regras estabelecidas, para que a condição de privilégio e dominação de uma maioria sobre uma minoria se perpetue. Isso se mantém não sem uma tensão social permanente, que produz sazonalmente fissuras ou frestas por onde se deixa passar algumas concessões aos dominados ou despossuídos. Ainda que essas concessões, algumas frutos de luta intensa, possam ser vistas como conquistas, considerando a persistência histórica ou mesmo o agravamento histórico da desigualdade, considerando também os retrocessos que sempre se sucedem a eventuais avanços, é algo que nós estamos vivenciando hoje, as tais conquistas de fato parecem menos tratar-se de mudanças aparentes, superficiais, retóricas, para que se possa aliviar as tensões e conservar tudo como está e sempre foi, né? Naquela formulação clássica, é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique como está. Uma das estratégias mais comuns, deixa eu retomar aqui só um minutinho. Mais comuns para isso é manter as concessões no plano da retórica, das intenções, das ideias, dos sonhos, das promessas, no nível do discurso, e criar estruturas ou instituições frágeis para atender objetivos ambiciosos, promovendo muito lentamente seu fortalecimento, o que permite justificar que a mudança prometida ainda não foi alcançada, quando na verdade ela nunca o será.
Outra estratégia é o que chamo aqui de captura da instituição para que ela, originariamente criada com um propósito até, de certa forma, revolucionário, seja lentamente incorporada e tomada pela lógica hegemônica que lhe caberia tensionar e passe a operar de forma a confirmá-la e a reproduzi-la. Tenho para mim, então, que a Defensoria Pública, comemorada como conquista na luta por uma sociedade menos desigual, concebida como instrumento de resistência dos excluídos, a permanecerem dóceis no seu lugar de assujeitamento que lhes é reservado, possa se converter na prática num instrumento legitimador da ordem vigente de duas formas, né? Ou em dois planos. Assim, no primeiro plano, a Defensoria Pública é anunciada como indicador de que vivemos numa sociedade justa ou que se busca mais justa, já que concebida como alternativa real para a garantia de direitos da população excluída, quando na verdade, na prática, não consegue atender tal propósito com alcance ou efetividade. Em outras palavras, diz a Constituição que é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, lá no artigo 3º, reduzir as desigualdades sociais. A Constituição universaliza direitos fundamentais, proclama direitos sociais, e para dizer que não se trata apenas de retórica, cria instituições voltadas a garantir esses direitos, Defensoria Pública entre elas. Nossa lei orgânica, aliás, anuncia como objetivo da instituição a redução das desigualdades sociais. É, portanto, de se questionar, não seria um compromisso constitucional uma concessão meramente retórica à pressão por menos desigualdade das forças populares que emergiram após o governo militar? Nessa linha também, não seria a Defensoria Pública um instrumento de valor mais simbólico do que real, mais prometido do que conquistado na reconstrução de um país menos desigual? Num segundo plano, menos como algo cuja existência legitima externamente a retórica de uma sociedade justa, a própria instituição, dentro de suas práticas internas, pode reproduzir e acaba reproduzindo, de alguma forma, as lógicas que, por missão, deveria combater. Talvez não seja possível conter esse movimento, porquanto, de certa forma, somente uma transformação na infraestrutura econômica e social poderia fazê-lo. Mas me parece fecundo, até porque pouco usual, numa instituição ainda em construção, cuja demanda maior é se afirmar e se autoafirmar, que mantenhamos permanentemente esse olhar crítico. Ele permite uma tomada de consciência capaz de produzir um mal-estar em todos nós, sempre que, grande parte das vezes, inevitavelmente, operamos na legitimação dessas desigualdades que nos cabe ou nos caberia por missão enfrentar. Quero dizer que em muitos espaços, situações, iniciativas, já operamos com esse olhar autocrítico aqui, por exemplo, e desenvolvemos práticas de resistência a esta instrumentalização da instituição. Quero dizer que me incluo entre os profissionais que cotidianamente, porém, compactuam com o que aqui venho a criticar, de modo que não se trata aqui de apontar culpados ou separar profissionais alienados de profissionais engajados. Trata-se apenas de pensar algumas estratégias para que se crie uma cultura institucional diferente, que permita que não sigamos ingênua ou caladamente servindo a propósitos diversos, se não por vezes inversos àqueles que anunciamos servir. Onde e como então se concretiza esse processo que chamo de alienação institucional em relação a seus propósitos? A minha chave de análise, a primeira chave de análise, como não poderia deixar de ser, toma como primeira referência a perspectiva crítica sobre a história da criança, concebida como história do seu controle. Aprendi que nesse campo, que instituições às quais retoricamente se atribui uma nova missão de proteção, cuidado, salvação, educação, etc., na verdade operam com um propósito subreptício de controle, docilização, subordinação e manutenção dos privilégios. O verniz da proteção ou dos bons propósitos, perigoso, inibe, neutraliza a crítica e facilita sua sobrevivência e disseminação dessas práticas. Como a Defensoria é atribuída à nobre missão de proteger os direitos dos cidadãos mais necessitados, o que me ocorre é o quanto, legitimados por esse papel, não produzimos ou encobrimos essas práticas de assujeitamento que deveríamos combater. De forma ainda muito pouco lapidada, me ocorre que isso se dê, por exemplo, quando? Na área criminal, nossa presença combativa para concretizar um devido processo legal e um contraditório muito mais retórico do que real, acaba ao final legitimando a máquina do encarceramento massivo e seletivo. Afinal, se o réu teve defesa e foi bem defendido,
e mesmo assim foi condenada porque a condenação foi justa. Suavizamos a violência e, por que não dizer a injustiça, insta o sistema penal, que pode ser estendido para os sistemas socioeducativos de adolescentes e outros contextos de institucionalização. 2. Na defesa dos direitos sociais, nossa existência reforça uma aparência democrática na medida em que permite, em tese, mesmo aos mais desfavorecidos, o manejo de instrumentos voltados a garantir seus direitos. Contudo, na prática, como bem sabemos, o atendimento oferecido por nós às populações cujos direitos básicos são negados é limitado e seletivo. A grande massa, fora das políticas públicas mais básicas, não chega até nós. Para os que chegam, se não há dificuldades maiores para obter a tutela judicial, penamos para conseguir o cumprimento da decisão, especialmente aquelas de maior impacto. 3. Nossa existência promove aquilo que se costuma chamar de judicialização, por vezes muito precoce, das lutas sociais, da implantação ou expansão das políticas públicas, o que leva para os tribunais conflitos que são essencialmente de natureza política e cuja solução, em nome da preservação da política, da boa política, deveria ser resolvida por meio de outros mecanismos de pressão ou participação. Em suma, aqui, a judicialização tem como contrapartida a desmobilização da população no desempoderamento das estratégias de participação de pressão direta dos governantes. Quando assumem tais tarefas, as instituições envolvidas acabam atraindo para si uma dimensão política por vezes pouco saudável para a democracia. No outro registro, a judicialização, inevitável talvez dos conflitos familiares, contribui para que sejam lidos, reduzidos e solucionados a partir de regras legais, muitas vezes descoladas das dinâmicas das famílias empobrecidas, propagando e reforçando uma determinada ordem familiar universalizada e idealizada pela lei, por isso conservadora e deslegitimadora dos novos arranjos. A oferta de um atendimento demorado, dependente de retornos e documentos complexos de difícil obtenção, acessível na prática a poucos, mas em teoria a todos. É outro ponto. Isso legitima o discurso de que quem não se utiliza da defensoria, então, é porque não se empenhou suficientemente na tutela de seu próprio direito, razão pela qual não pode reclamar se foi lesado ou se vem sendo continuamente lesado. Assim, as violações perdem sua dimensão sistêmica, sua origem social e passam a ser explicadas por conta da inércia do cidadão que não procurou defender ou restaurar o seu direito. Afinal de contas, a defensoria está aí para todo mundo. Como assistência jurídica não é direito de todos e dever do Estado, mas sim apenas para aqueles que dela necessitam, cabe à instituição a tarefa de selecionar sua clientela, tarefa complexa, em que tantos critérios objetivos quanto subjetivos de necessidade apresentam fortes limitações. De uma maneira geral, contudo, a presença de uma necessidade ou de uma vulnerabilidade vai ser posta como a chave de entrada e permanência na defensoria. Se lhe oferecemos uma escuta adequada, se contextualizamos a vulnerabilidade num campo mais amplo, se facilitamos seu ingresso em outros serviços, se atuamos como devemos atuar, não é difícil prever que colocamos a vulnerabilidade principal no centro das ações de inclusão, o que favorece paradoxalmente a perpetuação do sujeito nesse mesmo lugar face aos ganhos secundários que obtém lá estando. Estar vítima de violência doméstica, estar no sistema socioeducativo, estar na condição de pessoa com deficiência, estar numa posição que garante uma condição diferenciada de cidadania e visibilidade, que mobiliza o sujeito paradoxalmente a permanecer vulnerável. Além dessas, uma dimensão mais macro pode identificar outras práticas. Além dessas, que estão numa dimensão mais macro, é possível identificar outras práticas, essas mais cotidianas e internas, que operam para manter ou inserir os usuários numa condição de assujeitamento que nós institucionalmente deveríamos combater, repito. Um referencial para pensá-lo vem da perspectiva de promover a assistência jurídica desde a lógica de um assistencialismo jurídico. Práticas assistencialistas, historicamente, têm sido utilizadas como instrumento de legitimação da ordem social pautada pela desigualdade e exclusão. O assistencialismo parte da ideia de que o apoio aos pobres e necessitados tem uma origem caritativa, beneficente. O atendimento é visto como ajuda, boa ação, um favor. Não é visto como um direito dos necessitados e um dever do Estado.
É direcionado para atender demandas emergentes, sem preocupação em erradicar as causas sociais de produção da exclusão de uma forma geral ou em promover a emancipação e autonomia daquela pessoa ou família em particular. O assistencialismo transmite uma falsa ideia de solidariedade social que opera como um mecanismo de apaziguamento dos conflitos e tensões gerados pelas privações. Considero o sujeito alvo do atendimento não apenas um pobre, mas um pobre coitado, alvo de uma ação paternalista que desconsidera suas potencialidades, suprime sua autonomia e o põe num lugar de tutelado. Não é incomum, assim, que na defensoria, o usuário do serviço, chamado assistido, seja recebido como alguém a que se presta um favor e de quem se entende natural cobrar gratidão. Aquele que reclama do atendimento é hostilizado, assim como o que pergunta demais, o que pede informações demais é reiteradamente tido como, aspas, um assistido difícil e discriminado, senão algumas vezes até banido. Como se trata de um favor, cabe a ele se ajustar às nossas conveniências de atendimento em forma, tempo e lugar. Não temos a obrigação de nos ajustar às demandas dele. A postura paternalista gera, por seu turno, um discurso pastoral e prescritivo, no qual os profissionais se põem no lugar de saber que falam mais do que escutam, repetindo práticas de assujeitamento e subordinação que nos caberia ajudar a pessoa a se livrar, ou que nos caberia combater quando praticados em outros serviços. Também reproduzimos o assujeitamento ao fragmentar o sujeito atendido e suas necessidades conforme as divisões burocráticas da instituição, desconsiderando sua totalidade. Assim também, quando o culpabilizamos por sua condição, quando de um lado descontextualizamos sua vida e sua história das condições sociais, econômicas, culturais e políticas que operam no surgimento do problema, e também quando, de outro lado, o tomamos como vítima passiva desses mesmos determinantes externos, suprimindo dele as possibilidades de superação desses determinantes, de construir uma nova história para si. Atuamos de forma assistencialista quando desconsideramos essas determinações mais profundas dos conflitos e nos omitimos de agir preventivamente. Bom, como o tempo é curto, aliás, a gente já está quase esgotado, né? Eu vou apresentar, e aí eu só vou mencionar mesmo, algumas ideias que podem, a meu ver, transformadas em propostas, servir para minimizar ou pelo menos resistir a esse movimento de alienação institucional. Outra vez aqui, me desculpo pela falta de uma melhor sistematização, não tendo também a pretensão de apresentar todas elas, mas sim as que tenham maior pertinência nesse espaço de reflexão. Nesse sentido, o papel de profissionais como psicólogo, assistente social, sociólogo, parece muito importante. Alocados ou não em centros de atendimento multidisciplinar ou entranhados nos espaços de planejamento, treinamento, avaliação, nas ouvidorias, por exemplo, das atividades institucionais, reconheço nesses profissionais o papel relevantíssimo de instância crítica de nossas práticas de atendimento jurídico, orientando-as de modo a minimizar, já que impossível bani-las de um todo, a reprodução da lógica do assujeitamento. Por exemplo, produzindo conhecimento sobre o fenômeno da pobreza e exclusão social a ser partilhado. A Defensoria trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas a compreensão da vulnerabilidade social, suas dimensões, suas origens, suas modalidades, não nos são exigidas de nós, defensores, como condição para trabalhar aqui, nem pauta os programas de formação continuada. Bom, eu vou saltando só para enumerar. Nós temos uma demanda, né, urgente, né, de compreender qual é a melhor forma de se comunicar com o nosso público. Né? Nós precisamos decifrar como a informação chega, circula e é assimilada pelos estratos com menos escolarização formal. Precisamos fazer uma revolução na comunicação, que é o pressuposto de um atendimento qualificado e da educação em direitos, inclusive. Precisamos produzir conhecimento e reflexão sobre as políticas públicas destinadas ao atendimento das populações vulneráveis, como se estruturam formalmente, mas, sobretudo, como operam em cada território. E temos que pensar também, né, em como promover um trabalho, ao mesmo tempo, né, interdisciplinar e intersetorial, em que não esteja presente apenas os profissionais, né, dos CANs, dos Centros de Atendimento Multidisciplinar, como é a prática hoje, mas
que conte com a efetiva presença de um defensor público, que a professora Luciana disse aqui, exatamente o que eu ia dizer, tem muita dificuldade para trabalhar nesses contextos circulares, e mais horizontais para discussão e construção de soluções. Temos que operar na construção de práticas de atendimento que não reproduzam o discurso do preconceito social, de desqualificação dos sujeitos, a oitiva sem escuta, a hiperredução das problemáticas a categorias fáticas abstratas das normas jurídicas. Bom, aqui tem todo um desenvolvimento que eu vou pular. Precisamos operar, a gente precisa, eu acho que os profissionais, profissionais do psicossocial, etc., eles deveriam operar em termos daquilo que a gente chama de análise institucional. Reconheço a dificuldade da instituição se abrir a uma interpretação dessa natureza na leitura das relações intrainstitucionais, mas é um espaço a preencher. Me preocupa particularmente investigar também o quanto a elitização da carreira tende a distanciar os mundos dos defensores do mundo dos seus atendidos, promovendo uma clivagem que os profissionais da atividade fim desconhecem os modos de vida, a linguagem, o próprio território onde vivem e circulam essas pessoas. Bom, parece difícil superar esse problema, mas pelo menos tomar consciência de que é um problema já é um início para se pensar soluções. Já estou terminando já. Em campos nos quais o discurso psicossocial seja fundamento das decisões, entendo que o caminho seja articular a participação dos profissionais para compor com o defensor estratégias radicalizadas de defesa e autodefesa, que vá para além da produção de contralaudos ou enriquecimento da crítica aos documentos. Eu acho que é possível, por exemplo, se a decisão será orientada por um discurso técnico que se sabe de antemão calcado em uma visão discriminatória, preconceituosa, culpabilizadora, patologizante de condições e opções de vida do sujeito, ao defensor é lícito orientar a parte quanto a estratégias de autodefesa quando vai passar por essas experiências de avaliação. Acho necessário também rever os critérios de definição do público-alvo da instituição, já adiantei um pouco em relação a isso. E é preciso se preocupar com as faixas, que hoje se encontram logo acima da linha de corte, essas ficam relegadas à exclusão. É interessante que a gente acha que precisa do atendimento quem ganha 3 salários mínimos, mas a família que ganha 3,2 salários mínimos já consegue se virar, nós supomos isso, conseguindo uma advocacia privada de qualidade. E de outro lado, a gente conseguir, aquém dessa faixa, está a grande massa de excluídos que sequer consideram a possibilidade de buscar a instituição para tutelar os seus direitos. E aí a moda, do que em assistência ou na saúde se fala em vigilância, nós precisamos mapear os grandes bolsões onde se concentra essa população e pensar estratégias de busca ativa. Bom, tem mais algumas outras coisas para falar, mas meu tempo já esgotou. A gente está à disposição aí para conversar. Muito obrigado. Flávio, muito obrigada. O prazer foi todo meu em trabalhar com você. Acho que são as lembranças mais interessantes que eu tenho do trabalho em Santo Amaro, a gente a caminho das audiências concentradas e passando mal nessas audiências da infância. Então agradeço muito pela possibilidade do trabalho conjunto.